André, a gente estava olhando aqui essa ata do Copom e com um olho na ata, o outro olho daqui a pouquinho saindo os dados do IPCA. E um assunto que está bastante forte, né, é a questão da inflação. Por um lado, a inflação bastante pressionada, muito dos preços elevados, principalmente alimentação, né, e um pouco caindo os preços de transporte e energia elétrica, principalmente por conta dos últimos ajustes feitos via PEC, via decreto, via até mesmo queda do petróleo no cenário internacional. Eu queria saber a sua visão sobre a questão inflacionária, sobre essa visão que o Banco Central trouxe sobre essa pressão inflacionária aqui no Brasil e como que você avalia, né, essa situação, quais os impactos que isso está trazendo e como desvencilhar, né, de todo esse impacto inflacionário que estamos passando nesse momento. Maravilha, Felipe. Olha, o Banco Central ele tem um único instrumento, que é a taxa de juros, né? Então ele utiliza esse instrumento para cumprir o mandato dele, que é prioritariamente fazer com que a inflação convirja ao que eles chamam no horizonte relevante da política monetária até a meta que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, dito isso, o Banco Central ele tem, em face de pressões sobre a inflação, ele tem que decidir, né, no caso, se ele deve ou não subir a taxa de juros. Na minha visão, a elevação da taxa de juros do Banco Central vem se mostrando efetiva, no sentido de conter a atividade econômica. A gente ainda não percebeu esses efeitos, porque vamos dizer, o curso dos efeitos da política monetária demora muitos meses para poder se fazer sentir, e então a gente ainda não percebeu, mas o mercado já está prevendo para 2023 uma desaceleração bastante intensa da atividade econômica. Da última vez que eu vim aqui conversar com vocês, eu havia previsto um PIB bem menor, de 0,5%, porque o governo ainda não havia iniciado todo esse processo de ampliação da atividade fiscal, principalmente com os auxílios e uma série de outras expansões fiscais que não estavam previstas. O resultado disso, inevitavelmente, vai ser estimular a demanda agregada. Então a gente vê, em 2020, o governo fez aí um esforço de cerca de 5% sobre a atividade econômica, 4%, 5% do PIB, e a gente deixou de cair, né, cerca de 4%, 5%. Agora o governo está fazendo um esforço de 2% sobre a atividade econômica, cerca de 2% do PIB, e esse efeito vai ser basicamente, então, a economia crescer próximo aí dos 2% que estão sendo previstos. O problema é o ano que vem. Então, nesse ano, o Banco Central efetivamente vai conseguir segurar a inflação, não tanto, eu acho, que por conta do efeito do juro, que apesar de afetar a atividade econômica, afeta mais no médio e longo prazo, mas por conta da atividade do governo de reduzir impostos. Então a gente já está vendo o preço, como você mesmo citou, de preços administrados, com deflação, ou seria uma desinflação, né, uma queda, ou seja, uma variação negativa. Então isso gera esse efeito momentâneo, então estabiliza as expectativas, as pessoas olham para o futuro de uma maneira um pouco mais tranquila, mas não remove os problemas que estão sendo criados pela forma como o governo está conduzindo a política econômica. E aí, nesse sentido, o Banco Central já alerta na ata. Se não houver um arranjo fiscal que seja crível, que não seja sujeito a tantas, vamos dizer, despesas extraordinárias, dependendo de receitas extraordinárias que não são recorrentes, o Banco Central inevitavelmente vai ter que cumprir o seu mandato, que é elevar a taxa de juros. Na minha visão, o Banco Central se apressa em subir a taxa de juros. A gente já está em patamares mais elevados, já somos a maior taxa de juros dentre, né, as grandes economias do mundo. E, na minha visão, em face de um contexto externo ainda bastante atribulado, com recessão na Europa, Estados Unidos tentando se organizar para manter um crescimento razoável, a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa de juros brasileira se efetivamente esse choque de juros que a gente está vendo mundo afora se concretizar. E, inevitavelmente, a gente sabe, o Brasil sendo um país periférico, quando os juros sobem muito lá fora, a gente inevitavelmente tem desvalorização do câmbio aqui, o que pressiona a inflação e pode provocar o Banco Central a subir ainda mais a taxa de juros.